Estou aqui hoje substituindo o Renato, tá? O Renato teve alguns problemas, então eu vim aqui hoje para poder substituir ele, né? Pelo visto ele está tudo bem, pelo visto está tudo tranquilo, então acho que vocês não precisam se preocupar tanto, mas estou aqui para poder fazer a nossa aulinha de hoje de revisão, né? Então, ó, se você tiver dúvida, se sobrar alguma coisa aí que pô, você não entendeu, na semana que vem você ainda tem mais uma aula comigo de monitoria, ok? Para a gente tirar essas dúvidas, para a gente pegar todas as pendências, beleza? Bom, pessoal, então é isso. Vamos lá, vamos começar. Nossa matéria de hoje é bem extensa, né? Bem grande, porque a gente vai pegar aí primeira aula, né? Independência da América Espanhola, e segunda aula, independência da América Portuguesa, né? Então é um tema que, assim, só no nosso currículo normal ele já pega pelo menos umas duas aulas, assim, duas, três aulas, né? Então é algo bem grande que a gente vai ficar aí falando durante uma aulinha. Ok? E eu vou tentar manter aquela ideia que o Pelizari estava fazendo de fazer um pouquinho de aula teórica e no final fazer alguns exercícios, né? Dar continuidade ao trabalho que ele estava fazendo. Até porque, assim, a gente já está nessa fase, pô, faltando 2 meses para o Enem, faltando pouco aí para nossa prova. E é um período que a gente tem que treinar, né? É um período que a gente tem que cortar as pontas, é um período que a gente tem que ver o que faltou aí durante o ano, é um período que a gente tem que treinar e fazer exercícios. Então não tem jeito. Final da aula, eu vou fazer alguma coisinha, um ou dois exercícios, para a gente poder ver isso aí, ok? Tô vendo aqui, ó, no chat que tem uma galera boa já online, ó. Maria, o Luiz Henrique Einstein, Wesley, Wendy, Giovana, o Ritmo Ragatanga online, Ana Júlia, Rafaela, César Kobayashi, tem uma galera já. O Senna Gladiador está perguntando se não volta mais o estúdio normal. Então, Senna, não sei se volta ao estúdio normal ou não, porque aqui no Rio de Janeiro, pelo menos, a gente está passando aí por um aumento dos casos de Covid, então eu acho que por enquanto talvez não volte, né? Mas aí não sei o que pode acontecer, beleza? Mas por enquanto, hoje, pelo menos, eu vou estar aqui fazendo aula remota com vocês. Show? Bom, vamos lá. Para a gente começar, vamos falar então sobre nossa primeira aula, sobre os processos de independência, né? Para a gente falar sobre esses processos de independência, é muito comum que nas provas, tipo Enem, ou então provas de vestibulares regionais, eles cobrem esses processos de independência de forma comparadas, pedindo para você analisar características que sejam em comum ou características que sejam diferentes desses processos de independência. Então é muito comum aparecer uma comparação, sei lá, entre processo de independência das 13 colônias e do Brasil, processo de independência da América Latina e do Brasil, quais são as causas, as consequências, perguntarem isso, né? Não é muito comum eles perguntarem nomes, datas, coisas do tipo, né? Mas sim fazerem esse tipo de comparação. E isso é até bastante interessante para a gente pensar a própria América Latina nos dias de hoje, né? Ontem nós vimos aí a morte do Maradona, então os jornais, a imprensa, a mídia, de uma forma geral, tem falado bastante sobre a América Latina, né? O João Daniel hoje deu uma aula de atualidades, inclusive, falando bastante da questão envolvendo futebol e política, da própria importância do Maradona no posicionamento dele nas causas políticas da América Latina. Então, se vocês acompanharem esses noticiários recentes, vocês vão poder perceber algumas das crises que a América Latina tem passado no século XX e no século XXI, né? Até pela figura do Maradona. Então, assim, muitas vezes essas crises que a América Latina tem passado, elas podem ser compreendidas olhando para os seus próprios processos de independência, né? Olhando para o seu próprio processo de colonização. Então, a gente compreendendo isso, a gente consegue compreender um pouco também da América Latina hoje, beleza? Bom, vamos lá. Já que a gente está falando dessa questão de processos, né, de comparações, o processo de independência do Brasil e de outras regiões, de outros países da América Latina, eles começaram de uma forma bem parecida até, né? Eles tiveram, digamos assim, momentos antecedentes um pouco parecidos, ok? Só que depois elas se desenvolveram de formas diferentes e o final, a conclusão desses processos de independência também foram de formas diferentes, tá? E por que eu digo para vocês que esses processos eles tiveram um início parecido? Por quê? Porque tanto, né, no caso do Brasil, quanto dos outros países da América Latina, nós fomos colonizados por portugueses e espanhóis, né, colonizados por europeus. No século XVIII, vai acontecer um fenômeno aqui na América Latina de uma forma geral, inclusive no Brasil, que são algumas reformas que esses países vão passar
tá? Que o melhor que essas colônias vão passar, que são reformas que vão mudar um pouco a administração colonial. Aqui no Brasil, a gente sabe muito bem que nós passamos pela reforma pombalina, né? Algo que a gente estudou bastante, algo que a gente viu, né? Que foi uma reforma que, apesar de ter aumentado também impostos, ajudou bastante a difundir algumas ideias liberais, algumas ideias iluministas, certo? E, por outro lado, na América colonial espanhola, nós tivemos um processo semelhante, que foi o processo aí de reformas borbônicas. Durante o século XVIII, a Espanha passou por uma crise monárquica, né, por uma crise sucessória, que acaba levando os Bourbons, com Carlos III, ao poder. E o Carlos III, quando chega ao trono, ele resolve fazer uma reforma na administração colonial. E que reforma vai ser essa? Quais são as principais características dessa reforma borbônica? Na reforma borbônica, apesar do Carlos III, né, que era o rei, ele ampliar os impostos em cima dos colonos, ok? Ele também vai permitir uma certa entrada um pouco maior de produtos estrangeiros. Ele vai permitir também um maior comércio desses colonos com outros países que não fossem a Espanha, a não ser que esses colonos não tivessem conflito de interesse com a Espanha, né? Então, já no final do século XVIII, a Inglaterra começa a penetrar, né? A Inglaterra vivendo aí seu processo de revolução industrial já, a Inglaterra aí buscando novos mercados, buscando novas regiões para expandir seus comércios, já começa a penetrar na América Latina, para poder explorar melhor esse território. Tá? Então, nós temos aí essas reformas acontecendo, tanto no Brasil quanto na América Latina, na América Espanhola. Ok? A diferença, no caso, é que aqui no Brasil, apesar da gente ter um crescimento, uma difusão desse pensamento liberal, aqui no Brasil a gente nunca chegou a ter universidades durante esse período colonial. Né? Enquanto ali na América Espanhola, os espanhóis eles já tinham construído algumas universidades. Então isso ajuda ainda mais a difundir esses ideais iluministas. Certo? Então essa difusão do pensamento iluminista, do pensamento liberal, ela se torna muito grande nessa América Espanhola já no final do século XVIII. E qual vai ser a consequência dessa difusão de ideais liberais, de ideais iluministas pela América? A consequência vão ser uma série de revoltas, uma série de conspirações que vão se espalhar pela América Latina e também pelo Brasil, tá? Reivindicando o fim desses pactos coloniais, reivindicando, né, o fim dessa colonização. Então, por exemplo, quando a gente olha para o Brasil, o que a gente estudou no final do século XVIII como revoltas separatistas, né, como processos conspiratórios que visavam a separação? A gente viu a Conjuração Baiana e a Conjuração Mineira, não foi? Ali no final do século XVIII, influenciados pela Revolução Francesa, influenciados pela Revolução do Haiti, influenciados pela própria independência dos Estados Unidos. No Brasil ainda tiveram outros processos desse, né? Por exemplo, aqui no Rio de Janeiro, no final do século XVIII ainda, nós tivemos a conspiração fluminense, né? Tivemos a conspiração carioca, que foi um grupo de intelectuais que estava também pensando em mudanças. Nós tivemos também a conspiração dos Suassunas aqui no Brasil. Até na Índia, né, tinha uma região dominada pelos portugueses que também teve esse processo conspiratório, né, esse processo separatista, que lá eles chamaram de... Como é que foi o nome? De Conjuração dos Pintos, que recebeu o nome. Né? O nome não é muito difícil de lembrar. Né? Na Índia teve a Conjuração dos Pintos, que foi uma conjuração contra também esse processo de colonização portuguesa. Né? Então acontece que a difusão dessas ideias iluministas, dessas ideias liberais, acaba provocando justamente esses movimentos conspiratórios que visavam a independência de determinadas regiões. Ok? Na América Espanhola, não foi muito diferente. Na América Espanhola, a partir do momento que essas ideias iluministas começam a se difundir também, que essas ideias de liberdade, de autonomia começam a se difundir, e que a reforma borbônica começa a aumentar os impostos, né, outras revoltas também aconteceram. No caso da América Espanhola, nós temos aí principalmente o movimento comuneiro, tá, que aconteceu ali na região do vice-reinado de Nova Granada, beleza? E nós tivemos também a revolta do Tupac Amaru, ok? Que foi uma revolta de caráter muito popular que aconteceu ali no vice-reinado do Peru e que também mobilizou, né? Foi um impacto muito forte na Espanha. Foram duas revoltas que acabaram não dando certo, que acabaram não conquistando a independência, que acabaram sendo oprimidas, mas ainda assim, né, elas tiveram aquele impacto forte, beleza? Bom, então vocês podem perceber que aí já no final do século XVIII nós temos, tanto no Brasil quanto na América Espanhola, esses movimentos separatistas tentando reivindicar
esses processos, ok? Então, não pensem que o processo de independência, que a emancipação, ela é algo do século XIX, exclusivamente daquele período que a gente fala de 1822. Não, nós temos que entender essas independências como um processo, ok? Como um processo que inicia ali no século XVIII, já com mudanças na sociedade e se estende ao longo do século XIX, beleza? Inclusive, eu estava até pensando no. O João Daniel estava dando aula hoje de futebol e política, né? E eu estava lembrando do. Ele estava falando muito do 7-1, né? Do 7-1 do Brasil e da Alemanha e tal. E antes de vir para essa aula, eu estava pensando nessa coisa da independência da América Espanhola. E eu estava pensando o quanto a Espanha, né, cara, deve ter se sentido assim, o Brasil no 7-1, né? Então, assim, eu acho que até, deve ser até uma forma interessante de você lembrar sobre o processo de independência na América Espanhola, lembrar do 7-1. Por quê? Porque o 7-1, eu não sei vocês, assim, quem acompanha futebol, de repente já devia estar assistindo naquela época, mas não sei qual foi a reação de vocês ao 7-1. Mas a minha reação ao 7-1 foi mais ou menos assim. Quando o jogo começou, né, o Brasil tomou aquele primeiro gol, a minha sensação foi o seguinte, pô, ainda dá, né? Tomou o primeiro gol da Alemanha, beleza, ainda dá para acreditar, ainda dá para virar, primeiro tempo ainda, tá tranquilo. Quando o Brasil tomou o segundo gol da Alemanha, eu fiquei, opa, tranquilo. Primeiro tempo ainda dá para jogar, ainda dá para vencer, ainda dá para a gente tentar alguma coisa. Aí depois o Brasil tomou 3-0. Aí eu já fiquei tipo, pô, difícil, hein? Complicou agora. Agora tá complicado. Aí no 4-0 eu já tava, mano, deixa pra lá, esquece. Eu acho que não dá mais. No 5, no 6 e no 7 já virou humilhação. Eu sei que a galera já tava rindo, já tava achando engraçado, já tava contando, fazendo aposta se ia ser 7 ou 8, já tava nessa vibe, né? E o gol do Oscar, aquele único gol da seleção brasileira, foi aquele gol de suspiro, né? Porra, pelo menos um, né? Pelo menos aquele gol de glória, né? De honra, do 7-1 no final das contas. Eu estava pensando, eu acho que o processo de libertação das colônias espanholas ele é muito parecido com o 7-1. Por quê? Porque quando a gente tem esses movimentos no final do século XVIII, né, com o movimento comuneiro e a própria revolta do Tupac Amaru, aquele foi o primeiro gol assim da América Espanhola, né, que a Espanha conseguiu abafar e pensar, não, ainda dá, ainda é possível, né? Ainda nós conseguimos, né? Nós conseguimos abafar, ainda é possível, dá para a gente se esforçar e tentar virar esse jogo. Aí o que acontece? Logo no início do século XIX, a Espanha vai sofrer uma outra porrada, né? Só que é uma porrada dentro da própria Europa. Porque o Napoleão Bonaparte, lá na França, né, dentro daquele todo o seu processo expansionista, ele começa a lançar suas tropas pela Europa e invade a própria Espanha. E tira o rei Fernando VII do poder em 1808 e coloca seu próprio irmão, um francês, José Bonaparte, no trono da Espanha. A Espanha, nesse período de 1808 até 1814, ela fica completamente desconfigurada, né? Várias regiões da Espanha começam a reivindicar o governo, várias regiões da França começam a formar pequenas milícias para poder tentar resistir ao ataque francês. A Espanha fica completamente desfigurada, certo? Então esse foi mais ou menos o segundo gol, né, do Brasil, né? Aquele momento de que calma que ainda dá, ainda dá. E nesse momento que a Espanha fica desfigurada, em 1808 e 1814, é quando muitas das regiões aqui na América colonial espanhola começam a perceber o enfraquecimento da Espanha, começam a perceber que a Espanha estava fraca e resolvem utilizar esse momento, né, se aproveitar desse momento para começar processos de independência, para reivindicar emancipações. E quem eram os principais grupos que aqui na colônia estavam reivindicando essas emancipações? Os principais grupos eram os crioulos, né, que era justamente aquela elite econômica, né, elite latifundiária, que era filha dos espanhóis nascidos na América, que apesar de muitas vezes ser muito rico, ter muito dinheiro, não tinha, né, privilégios políticos, não podia participar de altos cargos políticos e administrativos, e se sentia revoltada com isso. Os crioulos achavam isso inadmissível. Como assim? Eu tenho tanto dinheiro, tenho tanto poder, tenho tanta riqueza, tanta terra, e não posso participar da administração dessa região. Né? Então, os crioulos eles são essa elite que ficam revoltadas com essa situação, uma elite muito inspirada nas ideias liberais. E as classes mais baixas, né? Os negros que eram escravizados, os indígenas, as pessoas mais pobres, os trabalhadores do campo, os trabalhadores urbanos, esses também eram muito interessados. Quem não estava interessado nesse processo de independência eram os chapetones, né? Chapetones que eram a elite política da América.
eles não estavam interessados. Então, nesse período de 1808 até 1815, 16 mais ou menos, nós temos aí muitos processos iniciando com os crioulos iniciando juntas governativas em determinadas regiões da América Espanhola e declarando independências. Né? Quando eles declaram essas independências, é óbvio que a Espanha não aceita. Né? A Espanha vai virar para aquilo e vai falar: não, não, não. Ainda vamos tentar reivindicar essas terras. Para mim, isso é igual ao Brasil quando estava 2-0 ainda, né? Tipo, eu ainda consigo, eu ainda vou conseguir virar esse jogo. Então, a partir do momento que as guerras peninsulares, o que são as guerras peninsulares? Era aquele conflito entre Espanha, Inglaterra, França e Portugal que estava acontecendo ali na Península Ibérica, né? Por conta da expansão do Napoleão. Então, quando as guerras peninsulares, essa expansão do Napoleão, o próprio Napoleão cai, e a Espanha retoma o trono com Fernando VII, é aí que os espanhóis decidem: não, peraí, agora que a gente está se reorganizando, depois de todo esse sufoco que a gente passou, agora nós vamos retomar as nossas colônias. Então, a partir desse momento, a partir de 1916, de 1816, 1817, a Espanha começa a retomar forças para mandar tropas para a América para poder tentar reivindicar esses territórios novamente. Então, assim, por isso que é muito comum, se vocês pesquisarem por aí, vocês vão ver algumas divergências que aparecem nas datas de independência de alguns países, né? Por exemplo, você pode ver na Venezuela, de repente, falando que foi um ano, em outro lugar falando que foi outro. Por quê? Porque apesar da declaração de independência desse país ter sido no ano X, ele vai ter que enfrentar os exércitos espanhóis até determinado momento, até mais ou menos ali a década de 20, até conseguir sua independência definitiva, né? Até conseguir vitória e o reconhecimento espanhol. Né? Então é esse momento que a Espanha começa ainda a tentar reverter esse jogo, tentar voltar, só que ela não consegue. E por que ela não consegue? Porque as tropas espanholas que estavam sendo enviadas para cá, os próprios chapetones, né, que eram soldados realistas, que estavam lutando pela realeza espanhola, eles não tinham força suficiente para poder combater o grande número de crioulos e de pessoas populares que existiam aqui na América Latina. Eles não tinham força para isso. Eles não tinham nem quantidade para isso. Fora que esses crioulos, essas forças de libertação, essas forças de independência, elas ainda recebem apoio dos Estados Unidos, que já era um país independente, e principalmente da Inglaterra. Aí é esse momento que a Inglaterra ri, né, cara? É esse momento que a Inglaterra vira o jogo para ela, né? Que a Inglaterra é aquele ditado, né? De quem ri por último ri melhor. Né? Quando a Inglaterra estava lá no processo de independência das 13 colônias, a França e a Espanha mandaram um soldadinho para poder ir contra a Inglaterra, para poder prejudicar a Inglaterra. Né? Aí agora, quem faz isso? É a própria Inglaterra. A Inglaterra vai lá e também manda ajuda para esses exércitos libertadores, apoiando esses exércitos contra os espanhóis, né? A Inglaterra manda tropas, manda dinheiro contra os espanhóis. Aí você deve pensar: pô, Guilherme, mas então a Inglaterra só fez isso, só mandou esse dinheiro e essas tropas para poder prejudicar, para poder sacanear a Espanha? Não, tá? A Inglaterra não fez isso só para prejudicar a Espanha. A Inglaterra, preste muita atenção, ela tinha também interesse econômico, né? Em expandir e abrir ainda mais esse mercado na América Latina. Ok? Tanto é que tem uma frase muito interessante de um político inglês nessa época, né? Que ele fala que a América já não era mais da Espanha, né? Ele fala mais ou menos assim, que a América já não era mais da Espanha e que se nada desse errado, a América seria inglesa. Né? Ele fala isso. Por quê? Porque os ingleses tinham um interesse claro em poderem trazer seus produtos para a América, em usarem esse grande mercado para poder lucrar. Né? Então, por isso que eles lançam esse apoio. E com esse apoio, né, da Inglaterra, dos Estados Unidos, com essa organização dos crioulos, eles conseguem justamente tornar várias regiões da América Espanhola independentes aí nesse espaço de tempo entre 1817 e 1830, né? Vários países vão começar a se tornar independentes. É aí que eu digo que foi começou o 5, 6, 7 a 1, né? Por quê? Porque a Espanha já não tinha mais força, a Espanha já não podia fazer mais nada. Tudo que ela via era seus países, suas colônias se tornando independentes uma atrás da outra. Ela não tinha mais força, ela não tinha mais o que fazer.
O único golzinho da Espanha, no final das contas, vai ser Cuba e Porto Rico. Por quê? Porque Cuba e Porto Rico elas não se tornam independentes ainda nesse processo. Cuba e Porto Rico só vão se tornar independentes lá no final do século XIX, né? Que aí já é uma participação de um outro processo, mas é o golzinho delas, né? Aquilo que a Espanha se agarra para poder ter um mínimo de dignidade no final das contas, né? Então esse processo ele vai se desencadeando a partir desse momento. Ok? E algumas figuras revolucionárias nesse período, algumas figuras chamadas de libertadores da América, daí que vem o nome do campeonato, né? Elas vão se destacar. Duas delas que vocês precisam saber para a prova de vocês, né? Que são muito importantes. Eu vou até abrir o mapa aqui para vocês verem, tá? Que eu acho que vai ajudar vocês a entenderem melhor, que é o San Martín e o Bolívar. Eu vou abrir o mapa para vocês verem a rota que eles dois fazem, para vocês compreenderem. Deixa eu ver aqui o mapa, peraí. Acho que é esse aqui. Não, errei. Peraí, deixa eu fechar. Eu tenho um mapa aqui mostrando as rotas dos dois libertadores, né? Que aí vai servir até para vocês terem uma noção. Um minutinho, gente. Pronto, achei. Vocês estão vendo direitinho o mapa aí? Tá dando para enxergar? Deixa eu ver como é que tá para mim. Dá, né? Deixa eu ver se eu consigo ampliar o mapa. Nesse mapa aqui a gente consegue ter essa dimensão, né? Então nós temos duas rotas principais de libertação desses países da América e com dois libertadores principais que são os mais famosos, os mais lembrados, né? Pelo sul, pela região de baixo, né, saindo daqui do vice-reinado do Rio da Prata, que atualmente é a Argentina, nós temos a Rota de San Martín, ok? San Martín vai ser um dos grandes libertadores, que ele vai apoiar aqui ó, a libertação dessa região do sul, depois ele vai apoiar o libertador chamado Bernardo O'Higgins no Chile, depois ele vai subir e encontrar no Peru, na cidade de Ayacucho, em 1824, a rota traçada por outro libertador também muito importante, que é o Simão Bolívar. O Simão Bolívar ele faz a rota ao contrário, ele sai do norte indo para o sul. Então ele vai ser um cara que vai libertar essa região aqui, ó, da Nova Granada, vice-reinado da Nova Granada, né, que atualmente nós temos ali Colômbia, Equador e Venezuela, e vai seguir para o sul até chegar ao Peru e encontrar em Ayacucho, né, como eu falei para vocês, o San Martín. Esses dois caras, eles são os dois principais nomes, como eu falei para vocês, desses processos de independência, né? O San Martín e o Bolívar, eles tinham algumas ideias parecidas, né, como a ideia da própria independência, como a ideia da própria a participação maior dos crioulos na política, na administração, só que outros pontos eles tinham divergências gigantescas. Por quê? Porque o Simão Bolívar, ele era um cara que ele tinha um pensamento para a América Latina pós-colonial, para a América Latina independente, que ele visava transformar essa América Latina em um único país. Era a ideia do pan-americanismo. Ele achava que como a América Latina, né, como essa América espanhola, ela tinha uma religião muito parecida, que era o catolicismo, tinha uma cultura parecida, falava a mesma língua, tinha sido colonizado pelo mesmo país, não fazia sentido você simplesmente desmontar tudo isso, fragmentar tudo isso em países diferentes, né? Ele achava que deveria se manter unificado e manter uma república dentro dessa América Latina. Imagina, né? Se a gente tivesse uma América Latina sendo um país só, com uma república forte, centralizada, provavelmente seria um dos maiores países do mundo, né? Seria uma potência, talvez, hoje em dia, ok? E o San Martín, ele tinha outra concepção para a independência, né? Ele tinha uma ideia muito mais de fragmentar a América e buscar monarquias, ok? Só depois de um tempo que o San Martín concebe a ideia de que realmente a república seria melhor, né? Mas inicialmente ele pensava em monarquias, ok? Então eram ideias antagonistas, ideias divergentes, e o Bolívar ele tinha uma força muito grande, né? O Bolívar ele chega a conseguir unificar essa região aqui do vice-reinado de Nova Granada, fazendo a Gran Colômbia. Só que depois, em 1830, esses países mesmo se dividem. E o resto da América colonial inteira se fragmenta, né? A gente não consegue manter uma unidade latino-americana aqui. Pelo contrário, esses países, esses reinos, esses reinos, no caso, começam a se fragmentar e dar origem a novos países. Novos países esses que muitas vezes começaram a se tornar rivais, que muitas vezes começaram a se desentender. Muitas vezes esses países eram dominados por milícias locais, né, por grupos de elite econômica e militares, que eram chamados caudilhos, que davam golpes em cima de golpes nesses países.
Então, assim, apesar da gente ter uma república, né, dentro desses países, além deles não tornarem-se uma unidade e ficarem fragmentados, eles tinham uma estabilidade política gigantesca. Então, a América Latina, ela não consegue manter uma estabilidade política, tá? É uma instabilidade total, tanto que esses países começam a entrar em guerra. A gente não fala muito sobre isso, né? Normalmente, quando a gente fala em guerras na América Latina, no século XIX, a gente só toca ali aqui na guerra no Uruguai, fala um pouquinho da guerra do Paraguai, mas, cara, o século XIX inteiro a porrada estancou entre esses países. Os caras não se davam, não tinham diálogo, era só porrada. Para vocês terem uma noção da bestialidade, da quantidade de guerras que vão acontecer, nós tivemos uma guerra em 1879 entre Chile, Bolívia e Peru. Desculpa, entre Chile, Bolívia e Peru, que foi uma guerra por cocô, cara. Uma guerra que os caras lutaram por cocô, assim, tipo, isso não é uma parada que vai cair no vestibular de vocês, mas é uma curiosidade, assim, que vocês podem pesquisar depois. O João Daniel fala sobre isso nas aulas dele de aprofundamento, então a galera do aprofundamento deve saber, né? Que é a Guerra do Pacífico. O que foi a Guerra do Pacífico? A Guerra do Pacífico foi uma disputa entre Chile, Bolívia e Peru por uma região ali na costa do Pacífico, na costa da América Latina, que era muito rica em guano e salitre, né? Guano e salitre, guano, para quem não sabe, tá ligado quando tu vai na praia, né, e tem aquela pedra toda cagada de passarinho? O passarinho caga e fica aquela crosta branca por cima? Aquilo é guano. Isso, ele é um fertilizante muito potente, né, muito forte. Então, esses países conseguiam exportar, conseguiam vender esse fertilizante por preços altos, conseguiam lucrar com isso. E o salitre, ele é muito bom para se fazer pólvora. Então, no século XIX, galera, a gente vai ver daqui a pouco, dentro da corrida armamentista, o salitre é um produto que era bastante vendido, né? Então, esses caras caem na porrada, no final das contas, por salitre e cocô de passarinho, assim. Então, cara, o sonho do Bolívar acaba não dando certo. A ideia dele de pan-americanismo, por mais que ele tentasse se esforçar para poder unir a América, ele fez o Congresso do Panamá, tentou se esforçar para isso, mas acabou não dando certo. A América ficou fragmentada. Ao contrário, né, da América que ficou fragmentada, o Brasil, como eu falei para vocês, teve no seu processo de independência uma conclusão diferente. O Brasil ele não se fragmentou, o Brasil conseguiu manter seu território e o Brasil não se tornou uma república. Pelo contrário, o Brasil se tornou uma monarquia. Então, isso já foi questão de prova, eu acho que isso está no nosso material, essa questãozinha perguntando essas diferenças. E se cair no Enem da vida, em qualquer prova, vocês podem botar lá, né, essa diferença. Enquanto o Brasil se tornou uma monarquia centralizadora, uma monarquia que manteve seu território, a América Latina teve repúblicas fragmentadas e que não conseguiram, né, manter o território original dos vice-reinados. Beleza? Então é isso que vocês podem colocar. Tivemos outros casos de monarquia na América Latina, né? No México, por exemplo, a independência do México em 1824, ela começa com um cara que se declara imperador do México. Só que ele fica pouquíssimo tempo no poder, assim, não fica muito tempo. Depois nós temos um outro imperador no México também, que é o Maximiliano, que ele acaba também sendo derrubado pelos republicanos, mas aí é um caso de muita exceção, assim, é um caso muito específico. De uma forma geral, que se espalha na América Latina é a república, ok? Bom, vamos lá. Já que falamos aqui sobre esse processo, deixa eu fechar o mapa para vocês verem minha cara de novo. Pronto. Fechei o mapa. Deixa eu ver só se tá tudo bem com vocês aqui. Tá tudo tranquilo aí, né, gente? Tá tudo tranquilo, né? Então, beleza, vamos lá. Essa questão da independência do Brasil, né? Ela, como eu falei para vocês, a gente tem ali no final do século XIX esses processos de conspiração, né, como no Minas Gerais, na Bahia, aqui no Rio de Janeiro, que tentam emancipar essas regiões. Em 1817, nós também temos, né, em Pernambuco, a Revolução, uma outra tentativa, só que elas acabam sendo massacradas por Portugal, né, elas acabam não acontecendo, acabam não tendo efeito. O processo revolucionário, o processo de independência do Brasil, ele é um processo que ele começa com essas ideias, né, liberais, essas ideias iluministas se difundindo, e ele vai também ter um ponto alto com a chegada da família real, com a transferência da corte para o Brasil. Como assim? Em 1808, né, a gente já viu isso no nosso currículo normal, no nosso cronograma de estudos, em 1808, a família real portuguesa, Dom João VI, vem para o Brasil para se estabelecer na colônia. Enquanto o rei Fernando VII da Espanha é destronado, né, com o Dom José sendo colocado
com o José Bonaparte, na verdade, sendo colocado no trono da Espanha, aqui no Brasil nós temos outra situação. Aqui no Brasil, a corte portuguesa vem para cá, vem morar aqui no Rio de Janeiro, torna o Rio de Janeiro a capital, né? A capital desse grande reino, né? Que depois se torna o Reino Unido de Brasil, Portugal, Brasil e Algarve, certo? No final das contas, quando essa coroa portuguesa vem para cá, eles acabam também desenvolvendo a capital, acabam também modernizando o Rio de Janeiro e ajudando mais ainda, ampliando mais ainda essa difusão das ideias iluministas. Né? Por quê? Porque a partir de agora nós começamos a ter uma imprensa aqui no Brasil, uma imprensa forte aqui no Rio de Janeiro, nós temos também a Biblioteca Nacional sendo criada, nós temos a modernização, né, de muitas instituições aqui na capital e que ajudam justamente a crescer, a ampliar essa intelectualidade, a ampliar a participação desses brasileiros perto, próximo à corte. Okay? Então isso acaba mudando naturalmente os ares da colônia, certo? Só que o que vai acontecer? Em 1820, em Portugal, em Lisboa, vai acontecer uma revolução. Por quê? Cara, Napoleão Bonaparte já tinha sido derrotado em 1814. Né? Napoleão Bonaparte caiu, as guerras peninsulares acabaram. O que os portugueses pensaram? Beleza, não tem mais a ameaça do Napoleão, então o rei pode voltar, né? Dom João pode voltar. Aí a galera estava lá esperando. Dom João, cadê você? Dom João, não vai voltar, não? Qual é, Dom João? Volta aí. Os próprios reis de outros reinos lá da Europa, né, o próprio Congresso de Viena, estava exigindo que o Dom João VI voltasse. Né? Os outros reis estavam perguntando, cara, como assim? Você não pode ser um rei e ficar na colônia, você tem que ficar na sua metrópole. Você tem que ficar no lugar tradicional dos reis, você tem que ficar na Europa. Isso não existe. E o Dom João VI ficou enrolando e decidiu não voltar. Então é dentro desse processo que ele mesmo transforma, né, eleva o Brasil a parte do Reino Unido. Né? Para quê? Para ele poder dar esse argumento. Opa, eu não estou mais na colônia, eu estou em uma parte, uma possessão do meu reino. Né? Então ele mesmo tenta dar esse argumento. E ele não volta, ele acaba não voltando. Então em 1820, tá? Parte dessa burguesia liberal do Portugal faz uma revolução, que é a chamada Revolução Liberal do Porto, onde eles criam as chamadas cortes portuguesas, elegem representantes, e esses representantes criam uma constituição em 1820 e exigem que o rei de Portugal, Dom João VI, volte para Portugal e passe a obedecer à Constituição. E passando a obedecer à Constituição, obviamente, ele teria uma perda dos seus poderes significativa, né? Só que, assim, o Dom João VI ele não tinha muito o que fazer, né? Ele estava meio que cercado. Então, ele decide realmente voltar para Portugal. Fala, beleza, vou voltar para Portugal, vou voltar para minha terra. Só que o Brasil eu vou deixar para o meu filho. O Brasil, quem vai ficar aqui não é qualquer viajante. O Brasil, quem vai ficar aqui é meu filho, Dom Pedro I, que será príncipe regente do Brasil. Então ele volta para Portugal e deixa aqui o príncipe regente, deixa aqui Dom Pedro I. Só que, assim como Dom Pedro I estava aqui também, as cortes portuguesas mandam para o Brasil tropas, mandam para o Brasil militares para poder representar seus interesses. Um deles, o principal deles, digamos até, que estava no Rio de Janeiro, era um camarada chamado General Jorge de Aviles. O nome dele não era general, não, né? General é a patente dele, tá? Jorge de Aviles. O Jorge de Aviles, galera, ele foi um verdadeiro uma pedra no sapato do Dom Pedro I. Ele encheu o saco do Dom Pedro I. Ele foi o cara, né, que virava para o Dom Pedro I e falava, meu irmão, não é porque tu é o filho do chefe que eu vou te dar essa moral. Não é porque tu é o filho do dono que eu vou te respeitar. Então, Jorge de Aviles, ele respeitava as cortes portuguesas, e não Dom Pedro I. Então, qualquer ordem que chegava das cortes portuguesas aqui no Brasil, era o Jorge de Aviles que pressionava o Dom Pedro I. Tá? E ele pressiona tanto que o Jorge de Aviles chega a meio que uma humilhação assim, para o Dom Pedro I. Né? O Jorge de Aviles chega a forçar o Dom Pedro I a demitir 2 dos seus ministros brasileiros para colocar portugueses no lugar e fazer um pronunciamento publicamente falando, né, que estava demitindo esses brasileiros. Então isso para o Dom Pedro I foi muito humilhante, ele se sentiu muito, muito envergonhado com essa situação, ele ficou muito pé da vida com o Jorge de Aviles no final das contas. Tá? Ele ficou muito revoltado com Jorge de Aviles e o Dom Pedro I começou a perceber que ele estava cada vez mais, melhor dizendo, perdendo seus poderes aqui no Brasil.
estava cada vez mais sendo pressionado pelas cortes portuguesas. Até que as cortes portuguesas começam a enviar decretos exigindo que Dom Pedro I voltasse para Portugal, que ele não ficasse mais aqui no Brasil e que o Brasil se tornasse novamente uma colônia portuguesa, ou seja, ressuscitasse o pacto colonial. Galera, o Brasil estava aí desde 1808, gozando de uma certa liberdade, né, podendo fazer comércio com a Inglaterra, recebendo produtos ingleses. A burguesia brasileira, a elite latifundiária, estava mais feliz do que pinto no lixo com isso, com essas liberdades. Tu acha que eles iam querer voltar ao status de colônia? Tu acha que eles iam querer voltar a essa humilhação? Eles não queriam, né? Eles não queriam aceitar isso. Então, alguns brasileiros unidos no que ficou conhecido como Partido Brasileiro, né? Não era um partido igual a gente conhece hoje, tipo PT, PSDB, Novo, ou nada disso, né? Era um grupo de brasileiros que tinham ideias em comum, ok? Eles lançam uma carta para o Dom Pedro I, enviam uma carta para o Dom Pedro I exigindo que ele ficasse no Brasil e lutasse contra os portugueses. E o Dom Pedro I aceita, acata, né, esse pedido, e no dia 9 de janeiro de 1822 ele declara que fico no Brasil, ao chamado Dia do Fico. Né? Aí quem vai encher o saco do Dom Pedro I nessa situação? Vai ser o tal do Jorge Aviles. O Jorge Aviles, no dia 11 de janeiro de 1822, ele se rebelou na chamada Rebelião de Aviles. Isso aí não é algo que provavelmente não vai cair no seu vestibular, né? É só um detalhe, né? Mas ele faz essa revolta, tá? Os brasileiros, né, formados aí pela guarda da época, pela guarda real da época, conseguem abafar essa revolta do Jorge Aviles, exilam o Jorge Aviles, e o Dom Pedro I, né, começa a montar aí o seu gabinete com brasileiros, começa a tentar criar uma constituição, começa a se remexer aí, rebolar, para poder tornar isso aqui um país mais independente, até o dia que ele, indo para Portugal, ele recebe uma carta do José Bonifácio e da sua esposa, né, Leopoldina, avisando que as cortes portuguesas, além de terem tirado os poderes do seu gabinete, estavam também pressionando de novo para que ele voltasse. É aí que o Dom Pedro I vai lá e declara a independência do Brasil. Né? Ele fala que realmente não vai voltar, que não tem mais condição de ser desrespeitado pelas cortes portuguesas e declara essa independência. Aí, por que eu mencionei dessa questão da revolta, né, da rebelião de Aviles? Porque muita gente, até hoje, tem uma impressão, uma noção de que a independência do Brasil não teve luta, que não teve guerra, que não teve batalha. E pelo contrário, assim, é sempre importante a gente reforçar, até porque o vestibular pode te pegar com isso, né? O vestibular pode te pegar desprevenido nessa questão e colocar algum item lá falando que não houve guerra e você acreditar, você achar que foi isso, né? Então é sempre importante reforçar. Nós tivemos sim batalhas pela independência, tá? Inclusive essa revolta de Aviles foi aí uma batalha que nós tivemos aqui no Rio de Janeiro, onde as tropas do Aviles foram expulsas da cidade, ok? E nós tivemos outras guerras de independência espalhadas principalmente pelo Nordeste brasileiro. Na Bahia, no Piauí, no Pará, no Maranhão, e no norte do Brasil, né, também. Em várias outras regiões nós tivemos combates. E por isso foi muito importante se formar um exército. Só que o exército brasileiro que é formado nessa época pelo Dom Pedro I, que vai lutar, era um exército assim meio eu não sei usar um outro termo que não seja um palavrão, assim, mas era um exército meio a lá qualquer coisa, sabe? Porque tinha um monte de gente ali que estava recebendo de outros países, tinha um monte de gente ali que não era nem brasileiro, tinha um monte de gente nada a ver no meio do exército lutando pelo Brasil, né? Um deles, por exemplo, é um cara chamado Thomas Cochrane, que era um inglês, ok? Um almirante inglês que lutou pelo Brasil, comandou frotas brasileiras, que lutou também na Guerra de Independência da América Espanhola e que já era um cara super famoso na região, né? Ou seja, nós temos um inglês lutando pelo Brasil nessas guerras. Outro nome também que lutou nas guerras de independência, principalmente ali na região da Bahia, e que caiu ano passado no Enem, foi a Maria Quitéria, né? Que é um outro exemplo também. Maria Quitéria que se cortou o cabelo, né? Fingiu que era homem, se alistou e entrou no combate. Então, assim, no final das contas, nós tivemos sim esses conflitos, nós tivemos sim essas disputas, ok? E, no final, o Brasil vai ter sua independência reconhecida pelos Estados Unidos em 1824 e depois sua independência reconhecida por Portugal apenas em 1825, depois de assinar um tratado de amizade, um tratado de aliança e amizade com Portugal, mediado pela Inglaterra, onde o Brasil, né, concordava pagar 2 milhões de libras esterlinas para Portugal, ok? E, em compensação, também decidia, né, que não ia avançar, que não ia fazer amizade ou então colonizar nenhuma das colônias portuguesas
E o Dom João VI seria considerado uma espécie de príncipe honorário do Brasil, né? Uma espécie de príncipe honorário por ser pai do Dom Pedro I. Tá? Então foi uma situação mais ou menos assim. Imagina, você termina com seu namorado, aí seu namorado vira para você e fala assim, ó, beleza que a gente terminou, mas você não pode pegar mais ninguém, tá? Principalmente não pode pegar as pessoas que eu já peguei. Então, ó, tem que ser isso, porque o Brasil ele não poderia ter, né, colonizar, por exemplo, Angola, ou ter algum tipo de relação com Angola, no final das contas, ok? Então era esse o acordo, beleza? Bom, galera, para a gente terminar, vou fazer uma questãozinha rapidinho, né, para a gente fechar aqui essa parte de colonização, de independências, ok? Deixa eu ver aqui, compartilhar a tela com vocês, para a gente poder fazer. Deixa eu ver aqui, achei. Pronto. Deixa eu ver uma questãozinha aqui. Deixa eu ver aqui. Aqui, essa número 3 ela é interessante porque ela pega justamente o que eu estava falando para vocês, né? A número 3 ela fala o seguinte: uma das diferenças essenciais entre a independência da América Espanhola e a independência brasileira está no letra A, modelo político adotado, haja vista que a América Hispânica predominou o modelo republicano, enquanto no Brasil adotou-se o modelo monárquico. Parece ok, né? Parece certo, foi justamente o que eu falei para vocês. Mas vamos ver as outras. B, modelo de guerra adotado, já que no Brasil a guerrilha foi um modelo de combate adotado no processo de independência. Não, a gente não adotou um modelo de guerrilha no processo de independência, tá? C, modelo econômico, haja vista que o Brasil, ao contrário da América Espanhola, sofreu um grave transtorno na produção agrícola, levando a política colonial ao colapso. Também não. Ou letra E, papel do exército. Não, desculpa, letra D. Carisma do líder, já que Bolívar tinha menos impacto na consciência da população do que Dom Pedro I. Também não, pelo contrário, né? O Bolívar era um líder muito mais carismático, ele tinha muito mais impacto na população do que o Dom Pedro I. O Bolívar era um libertador, era amado por muitas pessoas. Até hoje, na verdade, o Bolívar é muito amado, né? Só a gente vê o bolivarianismo na Venezuela, ele é muito cultuado a imagem dele. Letra E, papel do exército, já que no caso brasileiro, o exército precisou impedir que Portugal retomasse o Brasil como sua colônia. Também não, né? No caso, não tem diferença nisso, né? No caso, a diferença é a letra A. A diferença é que o modelo político adotado, por um lado, na América Hispânica foi o modelo republicano, enquanto no Brasil foi o modelo monárquico. Ok? Bom, deixa eu ver se dá para fazer mais uma. Dá tempo, né? Faltam 2 minutos? Eu acho que dá. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver uma curtinha aqui. Essa 9 parece ser curtinha, né? Deixa eu ver a 9. Vamos lá. Apesar do alvará da liberdade industrial de 1808, o desenvolvimento industrial brasileiro não ocorreu, dentre outros fatores, por quê? Letra A. A elite agrária, defensora da atividade manufatureira, não tinha, contudo, expressão política. Pelo contrário, né? A elite agrária tinha, sim, uma expressão política, tanto é que eu falei para vocês, eles formam o Partido Brasileiro. B. A falta de capital anulava as vantagens da excelente rede de transportes e comunicação da época. Não, não tinha uma excelente rede de transportes, tá? C. O Tratado de 1810 com a Inglaterra limitava nosso esforço industrial, já que oferecia a este país forte controle sobre nossos mercados. Parece certo, parece ok, mas vamos ver as outras. D. Embora com grande mercado e mão de obra qualificada, faltava-nos tecnologia. Errado, né? Não tinha grande mercado nem mão de obra qualificada no Brasil. Ou letra E, a manutenção do rígido monopólio colonial impediu o sucesso da nossa industrialização. Também não, né? Já não era mais rígido o monopólio colonial, porque nós tínhamos aí a abertura dos portos para as nações amigas e o comércio com a Inglaterra. Então, no final das contas, o nosso gabarito é letra C. O Tratado de 1810 com a Inglaterra limitava nosso esforço industrial. Afinal de contas, né, como é que no Brasil as manufaturas iam prosperar, as manufaturas iam conseguir mercado, se o produto inglês, que era muito melhor, né, que chegava aqui em grande escala, em grande quantidade, era muito mais barato. Não tinha como competir. Então, no final das contas, essas manufaturas não se desenvolvem por conta da competição. E isso vai ser uma questão que vai aí, ó, varar a história do Brasil, né? O segundo reinado, então, isso a gente vai ver muito, beleza? Bom, galera, é isso. Espero que vocês tenham curtido, espero que tenham gostado. Daqui a pouco eu volto aí. Vamos ter uns 15 minutinhos aí de intervalo. Daqui a pouco eu volto para a gente falar sobre imperialismo e Primeira